Isso. Ok. Nós temos, portanto, temos este estudo de vida e fundamentos de fé cristã, que é o título dos estudos que nós temos estado a desenvolver. E a seguir, nós temos os temas que nós vamos estudar hoje. Hoje vamos nos debruçar sobre o volume 3 e capítulo 3, que é sobre prosperando na igreja. Fala, ensina-nos, estudamos o que é a igreja, o que faz a igreja, devo envolver-me na igreja? Como posso desenvolver-me na igreja? E então nós vamos encontrar respostas bíblicas para todas estas questões neste estudo que nós hoje vamos fazer. E agora vou colocar precisamente o slide relativamente ao estudo. Ora, já cá está. Capítulo 3, prosperando na igreja. Eu sempre faço referência a uma questão importante, que é o facto de que estes textos que nós vemos não são inspirados, portanto, são o parecer ou a ideia de alguém que escreveu e que foram registados. Alguns destes textos são bíblicos, outros podem não ser tão bíblicos, mas é para nos alertar acerca das várias situações. Mas, na generalidade, são textos de pessoas que são pessoas crentes, que creem em Jesus Cristo, e na generalidade são textos bons, mas não são Bíblia, não são inspirados, por isso nunca podemos tomá-los como uma autoridade ao nível da Escritura. Eu ia pedir o favor à Anabela Neves, se podia fazer o favor de ler agora. Pode ser? Pode ser, sim, senhora. Faz favor. Boa noite mais uma vez aos irmãos. Nós ouvimos baixinho, não sei se consegue melhorar o som. Estão-me a ouvir melhor agora? Ótimo, fantástico. O que alguns dizem, a não ser que recentemente tivesse cortado o texto de Mateus 16:18 da sua Bíblia, ela diz ainda a mesma coisa que Jesus disse. Ainda inclui uma promessa incondicional de que a igreja é o seu projeto pessoal. Edificarei a minha igreja e também que será invencível para sempre. De maneira alguma, as portas do inferno prevalecerão contra ela. Quando se medita suficientemente neste pensamento, começa-se a compreender que a igreja é bigórnia, impenetrável e todos os outros assuntos quentes, mesmo que impressionantes, ruidosos, intimidadores, arrefecerão finalmente e serão substituídos. Charles Window. O vídeo do seminário de evangelismo conta a história de Jerry e Linda Sanders, um casal com um filho adolescente. Por intermédio dos seus vizinhos, chamados Warner, e de um estudo do Evangelho de João, os Sanders receberam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Não tiveram qualquer educação cristã e nunca foram membros de qualquer igreja. Mas agora Jerry compreende as necessidades da sua família. Ele e a esposa querem saber onde poderão assistir numa igreja a fim de adorarem ao Senhor. O que lhes diria? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós aqui vemos uma coisa muito interessante neste texto que está aqui, primeiro o texto que leu, que é uma palavra de facto do Senhor Jesus: edificarei a minha igreja, e que depois diz que ela será invencível para sempre, ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, de maneira alguma as portas do inferno prevalecerão contra ela. O que nos mostra que quando nós estamos em igreja, quando nós somos possuídos de poder de Deus, para podermos combater o inimigo de uma forma muito mais eficaz. Porque ele não consegue resistir contra a Igreja de Cristo, nem as portas do inferno. E é quando nós temos também maior capacidade de irmos ao mundo
evangelizar e alcançar pessoas para Cristo, quando de facto a Igreja está unida e estamos neste compromisso juntos. Agora ele aqui coloca uma pergunta, ou seja, aqui há uma família que se converteram e eles precisam de procurar uma igreja para onde eles participar, não é? Para se envolverem numa igreja, para poderem crescer no conhecimento, no estudo da palavra de Deus, etc., como igreja, não é? E então aqui a pergunta é, que lhes diria? Eu ia abrir aqui para quem quiser participar, poder dar sugestões. O que é que diria a este casal? O que é que diria a este casal para, como digamos, recomendação? Agora, esta pergunta todos podem responder. Quem quiser é só abrir o micro e responder. O que é que diria a este casal? É dar sempre o máximo a Jesus, que está acima de tudo. Dar o nosso melhor a Jesus, que é a razão da nossa existência, basicamente. Como disse, desculpe? Dar o nosso melhor a Jesus Cristo, que é a razão da nossa existência. Sim, dar o máximo dos máximos. Exatamente. Em todas as áreas, não é? Em todas as áreas. Mas o que é que lhe recomendava em termos dele procurar uma igreja para eles congregarem? Um casal que se converteu, o que é que lhe recomendava? Sentir a palavra, sentirem-se reunidos, é uma família, sentirem-se bem na situação de estar e sentirem a palavra de Deus. Acho que é muito importante ter o sentimento da palavra de Deus. Então recomendaria uma igreja onde se ensine a palavra de Deus, certo? Claro. Ok. Mais? Pedir conselhos ao pastor, falar primeiro com o pastor. Isso. Pastor. Para saber se o que estão a pregar naquela igreja é realmente a palavra do Senhor. Ser o que é ensinado. Ok. Bem visto. Bem visto. Porque há igrejas que o pastor não prega aquilo que está na Bíblia. Pois, é verdade. É verdade. Mas sim, são pontos importantes. Alguém mais quer dar alguma sugestão do que é que recomendaria a este casal que deveriam fazer? Ler a Bíblia também. Eles próprios adquirirem uma Bíblia e lerem. Isso. E orarem em casa, tanto o marido como a mulher, pedirem a orientação do Senhor. Aqui está focado na procura da igreja. O que é que nós íamos recomendar para eles, que princípios, que coisas eles precisam de atender para escolher, para procurar uma igreja onde congregar? É neste campo agora as perguntas, ou seja, as respostas. Acho também que é importante ser uma igreja em que toda a gente possa participar em vários níveis, quer a nível da palavra de Deus, quer a nível de tocar a música, dos testemunhos, das classes de jovens. Acho que é muito importante, para mim é muito importante que uma igreja, toda a gente, todos são iguais a toda a gente, ninguém é superior aos outros, para todos nós somos iguais. Acho que é muito importante a participação global. Ótimo. É importante, sim. Ótimo. Patrícia, quer dar alguma sugestão? Okay. Boa noite, sim, posso dar uma sugestão? Diga, Patrícia. Portanto, por exemplo, podiam instalar aplicações com programas de leitura para novos convertidos, também sempre ajuda. Portanto, instalar uma aplicação no telemóvel, neste caso, para poderem ir lendo também ao longo do dia. Faz sempre jeito. Isso são recomendações pessoais para a pessoa, assim como, por exemplo, fazer estudo bíblico doméstico e tudo mais. Nós estamos agora aqui a ver o que é que nós recomendaríamos a alguém, que cuidados ter para procurar uma igreja onde congregar. Uma família que se converteram, não é?
e precisam de procurar uma igreja onde congregar, que recomendações é que nós lhes dávamos? Em termos de Pois. igreja, ou seja, como procurar essa igreja, que princípios, que cuidados ter, etc. Bom, neste caso, eu aconselharia fazer uma pequena lista de igrejas próximo de casa, por exemplo, que fossem acessíveis, e experimentar, assistir os cultos, ver como é que e ver como é a pregação, como é o ambiente, como é que os irmãos pronto, como é que é o ambiente, como é que as coisas correm, não é? Se for preciso até, portanto, orar, e depois de orar e pedir a Deus orientação para escolher a igreja certa. Exatamente. E pronto. Depois claro que depois Deus ia orientar, mas o critério de escolha é sempre a qualidade da pregação, a qualidade da pregação, portanto uma igreja onde seja pregada o Evangelho e não só, portanto isso aqui já é um bocadinho mais, mas pronto, a qualidade da pregação, portanto há igrejas que só pregam como a pessoa deve enriquecer, há outras que estão preocupadas em ensinar as pessoas a seguir Jesus, portanto, é isso, é basicamente isso. Isso mesmo. Antes de mostrar, eu acho também que é importante uma igreja em que haja testemunhos reais de vários problemas da vida, desde temas pessoais, profissionais, de amor, de tudo, ou seja, testemunhos das nossas orações que são respondidas. Acho que é muito importante. Exatamente. Muito bem, muito bem. Muito bem. Também posso completar, claro, mas já há coisas que só se vai vendo no dia a dia. Pronto, era mais ou menos isso que eu proporia a essa família. Ok. Portanto, orar e ir vendo como é que funciona, como é que até gostarem de uma, onde sentissem a presença de Deus e onde vissem que o Evangelho é pregado. Muito bem, muito bem. Muito bem, ok. São algumas boas dicas. Nós vamos neste estudo ver várias mais e nós fizemos isto mesmo já para depois podermos avaliar as quantas mais coisas a Bíblia nos alerta que são importantes neste sentido. Mas, muito bem. Qual tem sido a sua experiência com a Igreja? Aqui é mais outra situação que poderão comentar, não é? Quem quiser poderá comentar. Atualmente, qual tem sido a situação com a Igreja? Eu vou aqui abreviar e vou pôr, digamos, algumas sugestões daquilo que é comum acontecer para avançarmos no tempo. Cada participante tem certamente a sua experiência pessoal em relação à Igreja onde tem tomado parte, não é? De um modo geral, incluindo comigo mesmo, atravessam-se várias fases quando nós participamos numa igreja. Ou seja, há momentos de aprendizagem, de comunhão, de alegria, momentos de ouvir a palavra de Deus, de saber que Deus falou connosco, momentos de edificação mútua e respeito, encorajamento e de serviço ao próximo. Mas também há momentos de tristeza, de discordância, de desânimo e desmotivação e até por vezes de afastamento. Portanto, há situações em que as pessoas ficam aborrecidas, tristes com alguma situação que não gostou, não concordou e podem-se até afastar. É importante, nestes momentos, intensificar a nossa comunhão com Deus, com mais oração, com meditação na palavra, buscar a Deus, a capacidade para perdoar, para servir com alegria e reatar os relacionamentos, pois é aqui que somos provados no amor e nos frutos do Espírito, o quanto maduros estamos. Portanto, eu aqui faço, no fundo, uma observação generalizada do que acontece com várias pessoas ao longo da sua vida com respeito às igrejas, não é? A igreja é constituída por crentes que ainda não são perfeitos, ainda que estejam a ser aperfeiçoados pela obra do Espírito Santo, pelo que há que perseverar e viver
o mais sujeito possível à palavra de Deus. Pronto, isto é, digamos, apenas uns pontos para nos situar relativamente a esta pergunta, não é? Qual tem sido a sua experiência em relação à igreja onde está? E isto acontece sempre ao longo da vida, ao longo dos anos, acontece com muitas pessoas, ou com quase todas as pessoas, acontecem estas situações, e portanto fiz aqui um pequeno relatório generalizado. Vamos então passar, os temas que nós hoje vamos estudar têm a ver com o que é a igreja, o que faz a igreja, devo envolver-me na igreja, como posso desenvolver-me na igreja. Hoje existe muita confusão a respeito da igreja, vamos ver exatamente o que as Escrituras têm a nos dizer. Neste capítulo debateremos 4 questões que acabei de referir. Agora vamos entrar aqui no tema, o que é a igreja? E agora pedi o favor do Alexandre Aguiar, se podes ler, faz favor. À procura da igreja. Elas são de todos os modelos e tamanhos, estilos de arquitetura, denominações, reputações e posições sociais. A música varia, os códigos de vestuário diferem. Que coisa é esta chamada igreja? Por que é que o termo igreja é usado de maneiras diferentes para indicar significados diferentes? Os novos cristãos ficam muitas vezes confundidos quando estes são usados alternadamente. A palavra grega para igreja, no Novo Testamento, refere-se a todos os crentes que compõem o corpo de Cristo. Contudo, os cristãos também usam este termo para indicar o grupo local com quem escolheram estar em comunhão e crescer espiritualmente. Também usam, muitas vezes, a palavra igreja para indicar o edifício físico ou propriedade. Tal como nós, indivíduos, fazemos parte de um grupo local. Assim, o grupo local e todos os crentes individuais são uma parte do corpo de Cristo. Como é descrita a igreja em 1 Timóteo 3,15? Isso, muito obrigado. Muito obrigado. Nós aqui observamos neste texto, eu faço aqui várias referências ao facto de à questão de como é composto o corpo de Cristo. E geralmente, isto só, digamos, relembrando aquilo que acabou de ler, não é? Ou focando mais pontualmente aquilo que acabou de ler. Frequentemente ela é referida como as instalações, o lugar onde as pessoas se encontram para se reunir. Frequentemente é falado como esse local sendo a igreja. Mas também é usada muitas vezes geralmente para as pessoas que fazem parte e terá a ver mesmo mais com isso. Então nós vamos ver aqui como é que a igreja é descrita em 1 Timóteo 3,15. Pode ler já agora, Alexandre, ainda? Pode ler, se faz 1 favor. Timóteo 3,15. Mas, se tardar, para que saibamos como convém andar na casa de Deus, é a igreja de Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Isso. Aqui diz como é descrita Descrita a igreja. a igreja. Exato. Peço desculpa que eu estava aqui a ver uma coisa. Ok. Como é descrita a igreja. E então a resposta aqui, nós temos, ela é descrita como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, onde Deus habita. Em nós, seus discípulos, por ele chamados. É interessante que nós geralmente atribuímos sempre a casa de Deus como sendo o templo, mas neste caso ele está-se a referir às pessoas. Ele está-se a referir às pessoas. Ora, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja às pessoas, do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Depois aqui, de acordo com Mateus 16:18, a igreja é um edifício, explica, aqui está outra passagem, pode ler também ainda, Alexandre. Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso. E agora aqui a pergunta é ela um edifício? A resposta é, segundo aquela frase,
não significa um edifício de cimento. O que Jesus está a edificar são todas as pessoas convertidas, seus discípulos, a sua igreja. É realmente quem ele está a edificar, é pessoas que fazem parte deste edifício igreja a que ele está a referir. Agora, eu ia pedir o favor da Patrícia Day, se pode continuar a leitura. Quem é o líder aqui da igreja? Quem é o líder da igreja, segundo Efésios 5:23? Que razão é dada? Pode ler a passagem, se faz favor. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador do corpo. Exatamente. Então ele aqui pergunta quem é o líder da igreja. E nós aqui vemos claramente que o líder da igreja é Jesus, que é a cabeça, não é? E a razão é dele ser o salvador do corpo das pessoas resgatadas, que é o que está aqui na resposta na segunda parte, não é? Sendo ele próprio salvador do corpo. Depois aqui pode continuar, Patrícia, faz favor. Como é descrita em a igreja é Efésios 1:22-23. Pode ler, faz favor. Efésios 1:22-23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ora bem, como é descrita aqui a igreja nesta passagem? Patrícia pode responder. A igreja aqui é o corpo de Cristo. Exatamente. Que muitas vezes também se utiliza de igreja para as próprias instalações, para o próprio espaço físico. Aqui temos uma outra passagem que é como é que se entra na igreja segundo 1 de Coríntios 12:11-14. Patrícia, pode ler, faz favor. 1 de Coríntios 12:11-14. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Isso. A pergunta é como é que se entra na igreja, segundo Coríntios, não é? Agora vamos ver também Romanos 8:9, por favor. Sim, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pronto, nós aqui o que se vê a salientar é que, no fundo, farão parte da igreja aqueles que têm o Espírito Santo, não é? Ou seja, conforme 1 Coríntios, exatamente, faz-se parte da igreja sendo membro participante, batizado em um Espírito. Segundo Romanos 8:9, são aqueles que têm o Espírito Santo. Segundo Atos, agora nós vamos ver aqui Atos 2:37-39, porque eu encontrei duas passagens que são mais claras sobre este tema. Então eu acrescentei-as aqui e peço o favor da Patrícia ler também. Portanto, como é que se entra na igreja? Vamos ver o que é que estas duas passagens diz. Faz favor. Atos 2:37-39. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Yeah. Nós aqui já vemos uma pista muito mais aberta, mais clara, não é? Nós vemos aqui que Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Portanto, ele aqui diz com muito mais clareza já alguns dos princípios fundamentais de como somos integrados na Igreja. E aqui em João 1, 12, 13, pode também ler, se faz favor. João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso. Exatamente. Mais uma vez começa pelo crer e por uma obra que Deus faz, que é Ele próprio que está a chamar, Ele próprio que está a fazer. Agora, vamos ver aqui então a resposta que está a negrito, que é relativamente a estas duas passagens que nós acabamos de ler agora. Crendo, arrependendo-se dos pecados, ou seja, tem que haver uma mudança de vida, uma decisão, não, eu vou deixar de viver como eu vivia, segundo a minha vontade, e vou passar a submeter a minha vontade à vontade de Deus. Este é o arrependimento bíblico. Não é que eu arrependi-me de ter pecado hoje, do que fiz hoje mal, não estou realmente feliz, isto incomoda-me, estou aborrecido, mas arrependo-me de uma vida sem Deus para começar a fazer uma vida sujeita a Deus. Isto é o arrependimento bíblico. E então ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. Portanto, aqui estão algumas respostas muito claras de como é que se integra numa igreja. Muito bem. Quando é que isto acontece? Segundo a passagem após o batismo, ainda que muitos recebem o Espírito Santo quando creem. Há pessoas que, de facto, quando creem, recebem o Espírito Santo e depois são batizadas posteriormente. Mas sempre a base é sempre quando a pessoa se arrepende, crê no Senhor Jesus e recebe o Espírito Santo. Então ela é automaticamente integrada na igreja. Ela é batizada nas águas e é integrada na igreja de Cristo, não é? Neste reino espiritual e numa igreja eventualmente local onde ela se integra. Depois nós temos, nas suas próprias palavras, faça um resumo do que é a igreja. Pronto, eu tinha aqui para os participantes fazerem, mas como também o tempo está a avançar muito depressa, eu tenho aqui alguma sugestão. A igreja é o corpo de Cristo, onde ele se faz presente, isto com base já nos versículos que temos já lido, enche do Espírito Santo para ensinar, guiar, capacitar a viver no Espírito em unidade e amor, fazendo parte dela os que creem, se arrependem, ou seja, se convertem, são batizados, cheios do Espírito e congregam juntos, não é? E então, isto é, digamos, uma definição já mais completa de igreja. Então, vamos continuar o nosso estudo agora. Eu ia pedir o favor do José Manuel, se o irmão José Manuel está disponível, pode ligar o micro. Se pode ler aqui a partir em construção. Em construção. Outra passagem importante sobre a Igreja encontra-se em Efésios 2, 19 a 22. Nos versículos 20 a 22, una com um traço os materiais de construção com conteúdo espiritual. Isso. Isto é muito interessante porque nós podemos criar uma imagem e entender melhor este conceito de igreja através do exemplo físico. E nós podemos ver aqui este exemplo físico comparado com uma construção, não é? Com os tijolos. Então, nós temos aqui os tijolos. Quem são os tijolos? Vamos ver aqui a passagem. Eu pedi o favor de ler, irmão José Manuel, a passagem para nós podermos depois responder às perguntas. Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito.
Isso. Agora, com base nesta passagem, em que faz referência em que somos edificados sobre um fundamento dos apóstolos, portanto, os apóstolos é o que eles escreveram, mas escreveram acerca de Cristo, e dos profetas também que escreveram acerca de Cristo. E esse fundamento é Cristo, que é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, e aqui somos nós, homens e mulheres, pessoas, não é? Convertidos, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, para Deus habitar em nós, nas nossas vidas, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então vamos agora passar aqui às respostas. Quem são os tijolos? Os tijolos seremos nós, não é? O povo cristão, certo? Os tijolos. Depois aqui as fundações. Quem são as fundações? Pedra de esquina, exatamente, e o ocupante. As fundações serão aqui a Bíblia. Os apóstolos e profetas são as fundações. Ou seja, é através da Escritura que nós vemos, pelos profetas que falaram, pelo que os apóstolos também escreveram, por tudo aquilo que eles escreveram, eles são quem realmente faz esta obra da fundação que nos leva a Cristo, que Cristo é o fundamento, não é? Depois temos aqui a pedra de esquina, que é Cristo. Ele é a pedra de esquina, segundo aqui a passagem que nós vimos, está ali escrita. Ele é a principal pedra de esquina, no versículo 20. E depois, quem é o ocupante? É o Espírito de Deus, não é? Esta que está aqui em cima. Ele é o ocupante. Estou aqui a rever a passagem. Exatamente. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito, para Ele morar em nós, o Espírito Santo em nós. Portanto, é Ele o ocupante. Na verdade, é o Espírito Santo, é o Pai e o Filho, porque o Pai e o Filho estão presentes também no Espírito Santo, não é? Portanto, o Espírito Santo é quem vem morar na Igreja. Pode continuar a leitura, irmão José Manuel, se faz favor. Nas linhas em branco, escreva como cada um destes se adapta à analogia, comparação. Isso já foi o que nós já respondemos. Pode Exatamente. continuar, faz favor. Já alguma vez pensou em si mesmo como um projeto de construção? Segundo Efésios, na Igreja estamos sendo edificados juntamente. E quando o Espírito vem habitar no edifício, tornamos-nos mais do que a soma das nossas partes. Grande ou pequeno? Que quantidade de crentes terá de haver para ser uma igreja? Leia Mateus 18, 20. Pode ler, faz favor. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso. Então, aqui, que quantidade de pessoas é necessário para serem uma igreja? Segundo esta passagem, não é? Nós vemos que basta estarem 2 ou 3 pessoas, não é? Não é aquela igreja como nós temos uma noção, uma ideia de 100 pessoas, 50 pessoas ou de um templo, mas é já uma igreja, porquê? Porque já são pessoas que estão a fazer parte do corpo. Elas sozinhas não são o corpo é toda a igreja na terra, todos aqueles que creem em Jesus Cristo na terra, hoje e em todos os tempos. A igreja de Cristo é todos os que creem nele e andam nele, não é? Todavia, quando se reúnem 2 ou 3 pessoas, Jesus está no seu meio. E se ele está no seu meio, então se faz presente, eles já estão a ser edificados e já estão a ser igreja de Cristo, não é? Pode continuar a leitura já agora, até o final. Novamente, a igreja não é um edifício. São os crentes abençoados pela presença de Deus. Yeah. A palavra grega usada na Escritura para a igreja significa um grupo chamado ou assembleia. Na próxima
próxima secção descobriremos o que a Igreja tem de fazer. Isso, obrigado, obrigado. É interessante nós aqui percebermos que o significado do termo igreja não é quatro paredes, mas é um grupo que é chamado, ou então assembleia. Portanto, está-se a referir de facto a pessoas, não é? E nós na próxima secção vamos ver isto de uma forma mais clara. E eu pedi agora o favor do Alexandre Aguiar, se pode fazer a leitura agora aqui a seguir. Tem que ligar o micro, Alexandre, desculpe lá. Desculpa. De que denominação é a verdadeira Igreja? Para os novos crentes, as denominações podem ser confusas. Não somente está a Igreja de Deus dividida e subdividida, mas até mesmo das divisões existem diferenças. Certamente que as denominações não se encontram na Bíblia. Elas foram acrescentadas através dos tempos pelos cristãos, em geral divididos por interpretações doutrinárias. E algumas igrejas são independentes, isto é, não pertencem a qualquer denominação ou organismo. Nenhuma denominação pode mostrar que é a única igreja verdadeira. Ao escolher uma igreja entre as várias denominações, peça ajuda ao líder da Operação Timóteo. Peça literatura a um pastor sobre a doutrina da sua denominação. Muitos ficarão satisfeitos por ajudar a responder às suas perguntas. Veja também a secção Identificando uma Igreja em Crescimento, neste capítulo. Isto irá ajudá-lo a fazer as suas perguntas adequadas durante a sua consulta. Obrigado, até aqui para já. É interessante aqui que ele está a fazer aqui uma referência, uma observação que a Patrícia, há bocado, quando estivemos a fazer os vários pontos ou sugestões de aconselhamento, a Patrícia fez referência a esta questão. Peço desculpa que agora ali, exatamente. A Patrícia falou em realmente saber da parte do pastor qual a doutrina, o que é que eles tratam na igreja, que tipos de ensino é que eles dão. Creio que a Patrícia e mais alguém, acho que foi mais alguém também que falou neste sentido. E realmente a Anabela, creio também. E este, de facto, são pontos muito importantes, saber qual é a doutrina, o que é ensinado na igreja. E nós a seguir vamos realmente estudar e identificar uma igreja em crescimento e quais as perguntas adequadas que deverão ser feitas quando nós pensamos em procurar uma igreja para congregar. Naturalmente que já a maioria de vós estão congregados em igrejas e se sentem bem e se têm um bom ensino da palavra de Deus e veem que realmente é vivida as verdades bíblicas, estão bem, mas nós aqui vamos ver como é que podemos aconselhar alguém que não tem uma igreja a procurar uma igreja bíblica, uma igreja segundo a vontade de Deus, não é? E então vamos prosseguir aqui. O que faz a igreja? Pode continuar, Alexandre, se faz favor. Não existe lugar para aquecer os bancos. Muitas pessoas pensam na igreja como um lugar silencioso para ouvir música rara, ouvir música sacra de outras épocas e, talvez, um sermão encorajador. A descrição de igreja da Bíblia é um pouco mais emocionante. Leia Atos 2, 42 e 47. Este texto descreve os primeiros crentes reunidos depois da ascensão de Jesus. No versículo 42, quais algumas das atividades descritas? Pode ler aqui o texto, faz favor. Atos 2, 42 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos no templo, e partindo o pão em casa, vinham juntos com alegria e singeleza de coração.
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que sabiam de salvar. Isso. Então aqui a pergunta é: este texto descreve os primeiros crentes reunidos depois da ascensão de Jesus. No versículo 42, quais algumas das atividades descritas? Ora, o versículo 42 é o primeiro que nos surge aqui no texto, e ele diz as atividades era perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ou seja, tinham um relacionamento uns com os outros, no partir do pão, comiam juntos, e também celebravam a ceia, o pão e o vinho, a ceia do corpo e sangue de Jesus, mas eles tinham também comunhão entre eles comiam, jantavam, almoçavam, por vezes almoçavam juntos, e também nas orações, ou seja, eles participavam das orações também em conjunto. Esta é, digamos que seria a resposta, não é? Pois no no versículo 47, que resultados estão descritos? Ora, se nós formos ao 47, nós vemos que eles caíam na graça de todo o povo. E, ou seja, o povo agradava-se, ficavam contentes com eles, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, isto era a consequência daquele estilo de vida que eles tinham, de estarem a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, o relacionamento entre eles, na comunhão da parte da ceia, o partir do pão, as orações que são fundamentais, não é? De tal maneira que em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Depois nós temos aqui Mateus 28, 18, 20. Eu peço ainda o irmão Santos pode ler, faz favor. Mateus 28, 18, 20. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Então a pergunta é: para que é chamada a igreja? Qual é a finalidade, uma das finalidades, não é? Dos propósitos para o qual é chamada a igreja? Consegue encontrar aqui a resposta? Uma escola de aprendizagem global eterna. Escola eterna de aprendizagem de Jesus. Exato. Para que é chamada a igreja? Sim, é verdade também. Mas aqui o texto, ela no verso 19, diz-nos a resposta claramente, que é exatamente um convite a irmos, anunciarmos o reino de Deus, fazer discípulos, não é? É uma chamada para fazer discípulos. A salvação da vida. Isso. Pode continuar aqui a leitura, já agora íamos acabar aqui a página. Jesus descreveu o seu propósito para que nós continuássemos a sua tarefa. É Lucas 19:10. Qual é? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, qual é a tarefa que Jesus, ele próprio, tinha e que ele passou para nós? Segundo este versículo, nós vemos logo aqui que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esta é, digamos, também a nossa tarefa enquanto igreja, que é continuarmos a anunciar o reino de Deus para que sejam salvos aqueles que estão perdidos ainda, não é? Esta foi, digamos, a tarefa. Salvar a humanidade, não é? Salvar a humanidade. Exatamente. Isto é aquilo que nós vimos na passagem anterior aqui de Mateus também, que é: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E então, eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. É interessante que este versículo, muitas vezes na minha vida, me fazia crer e confiar de que Deus era connosco. Porquê? Porque se nós estamos nesta atividade, Ele está presente, Ele está connosco, porque foi uma promessa que está aqui escrita, não é? Vamos continuar agora na página seguinte. E vou pedir o favor agora da Anabela Neves, se está disponível para ler, se faz favor. Estou. Obrigado. Perdão, estamos em obras. A igreja então recebeu o seu projeto. Não é tanto um lugar para se acomodar,
mas para sair. Quando Jesus disse que ele edificaria a sua igreja, ele tencionava construí-la de forma a que fosse uma estrutura suficientemente grande para todos. A igreja é o seu grupo de construtores, uns aos outros. O Novo Testamento dá-nos uma série de afirmações, uns aos outros, que descrevem o nosso ministério através da igreja. Preencham os uns aos outros seguintes. Isso, só um momentinho agora. Cristo, ele edifica a sua igreja através da obra do Espírito Santo, através da sua própria presença em nós, através dos dons, mas ele também nos usa uns aos outros. Portanto, é desta maneira que a igreja é edificada. Daqui também a grande razão de nós precisarmos de estarmos em igreja, porque nós, ao estarmos em igreja, estamos a edificar uns aos outros, a servir-nos uns aos outros. E nós agora vamos ver o que é que são estes uns aos outros, o que é que isto inclui, não é? Eu pedi o favor da Anabela, se pode fazer o favor de continuar aqui a leitura de Romanos. Romanos 15:7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Isso, portanto, aqui uns aos outros é receber-nos uns aos outros, não é? Aqui é Termos receber-nos. esta abertura, exatamente. Agora Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Queres responder? Aqui fomos chamados à liberdade para servirmos uns aos outros através do amor. Exatamente, uns aos outros. Este uns aos outros é, de facto, servir-nos uns aos outros através do amor. Há um texto muito interessante na Escritura que diz que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Jesus mesmo depois diz que aquele de vós que quiser ser maior, seja vosso serviçal. E ele diz, eu entre vós sou como aquele que serve. Ou seja, ele que é Deus, que veio à Terra, está no nosso meio, ele próprio, ele servia de tal maneira que até lavou os pés também ao apóstolo Pedro, e de facto ele servia os discípulos constantemente. Então nós somos chamados a servir-nos uns aos outros. Quando nós entendemos esta realidade, nós passamos a ter uma disponibilidade maior para ajudar e encorajar e servir o irmão que crê em Cristo, não é? E não estamos tão preocupados em ser os líderes, os pastores, os pregadores. Estamos preocupados sim em servir. Porquê? Porque nós entendemos que este servir é muito mais importante, o outro também é muito importante, sem dúvida, mas este servir, a palavra de Deus diz mesmo, não é? Que quem quiser ser grande, que seja vosso serviçal, portanto, seja servo. E é isto que nós despertamos e estamos disponíveis e dispostos a fazer e a servir-nos uns aos outros. Vamos prosseguir, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui neste caso é... Estou a assistir uma reunião. Estou a assistir uma reunião. Peço desculpa. Pode... Ai, desculpe lá. Agora tive que... Exatamente. Aqui a resposta uns aos outros é... Aqui é levarmos a carga uns dos outros. Exatamente, ou seja, se há um irmão que está numa situação difícil, por exemplo, doente, nós podemos visitar, orar, encorajar. Se ele tem uma necessidade, podemos procurar suprir essa sua necessidade e muitas vezes temos que sacrificar alguma coisa, mas é para um bem maior e nós somos abençoados, temos prazer nisso. Quando eu fui visitar uma pessoa que estava, um irmão na fé que estava preso numa cadeia, eu saía de lá mais abençoado que ele que estava lá preso e no entanto eu tinha que lá ir e encorajá-lo, animá-lo e se fosse necessário, enfim, ele usar os meus préstimos para alguma necessidade, mas só aquela visita, ou encorajá-lo, orar por ele, era realmente para ele muito encorajador e muito bom. Levai as cargas uns dos outros, ou seja, ajudar-nos uns aos outros. Pode continuar, Efésios 4:2. Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportamos uns aos outros em amor.
este suportando-vos não é tanto aturando-vos, mas é mais o ajudar, o encorajar, o suportar. Eu ajudo, conta comigo. É neste sentido, suportar-nos uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros. Pode continuar, Efésios 5:2, faz favor. Efésios 5:21. Sujeitamo-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso. Este sujeitar uns aos outros, se nós formos a ler a continuidade de Efésios, é no sentido hierárquico também, ou seja, eu devo estar sujeito aos meus pais, eu devo estar sujeito ao líder da igreja, à liderança da igreja, ao pastor, eu devo estar sujeito, a criança deve estar sujeita naturalmente aos seus pais. É um sujeitar, mas existe uma ordem. Não significa que nós não temos liberdade de falar uns com os outros, de alguém falar ao seu pai e dizer-lhe, pai, mas olha, eu discordo contigo nisto assim, assim. Portanto, temos liberdade de falar, mas este sujeitar uns aos outros tem uma ordem, tem uma disciplina, não é? E aqui devemos estar sujeitos a quem é autoridade, por exemplo, que seja na igreja ou até fora da igreja, não é? A Bíblia nos ensina a nós honrarmos e respeitarmos as autoridades, porque essa é a vontade de Deus também, que nós os respeitemos, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. É mais uma das questões uns aos outros, aqui. Filipenses Desculpe. 2, Filipenses 2, 3, 4. Nada fazeis por contenta ou por Vanglória. mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para que é propriamente seu, mas para qual também para o que é dos outros. Isto tem o sentido de, ou seja, nós deixarmos de ter aquela atitude que temos tendência de eu sei mais que tu, eu sou mais que tu, eu sou mais importante, eu não sei quantos. Não, aqui nós devemos ter uma postura de humildade, não é? Esta é uma área que fala muito para a minha vida, é uma área com a qual eu luto todos os dias para aprender a ser humilde e a amar as pessoas e cuidar e servir as pessoas, porque há grande, digamos, prazer, grande alegria quando nós servimos, mas nós realmente não nos considerarmos como superior aos outros, não é? Também não devemos considerar-nos como o tapete, não é? Como somos uns desgraçados, uns miseráveis, não prestamos, os outros é que são todos bons, também não. Ou seja, na verdade nós estamos todos ao nível, nós somos todos iguais, somos todos feitos da mesma massa e vimos todos do pecado para viver uma vida santa que honra e que glorifica a Deus. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Este tem o sentido de se alguém riscou o carro do meu irmão ou do meu amigo, eu vou chamar a atenção dessa pessoa para agora mandar reparar. Ou seja, não é eu estou a tentar para o que é dos outros porque aquilo se calhar agradava-me, interessava-me, ou podias dar isso para ajudar na igreja ou assim, mas é o atentar no que é dos outros para cuidar, não é? Se alguém me emprestou, por exemplo, alguém emprestou-me uma motosserra, uma máquina de cortar relva ou qualquer outra coisa, eu vou cuidar daquilo melhor do que se fosse meu. Portanto, nós devemos de atentar a cuidar do que aquilo que é dos outros como se fosse nosso, ainda melhor, com mais cuidado e mais respeito, não é? Muito bem. Pode continuar? Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso. Este é mais uns aos outros, outra vez, não é? Na igreja e na família, num grupo de pessoas que se encontram para orar, elas devem sempre ministrar-se uns aos outros. E, normalmente, a pessoa que tiver mais maturidade, normalmente ensina, não é? Ou até mesmo se é um pregador, se é um pastor, se é uma pessoa que está a ministrar, ela normalmente ensina. Admoestando-vos uns aos outros é algo que hoje está incutido na nossa
Não sei se talvez a nível logo de escola, no nosso ser humano, em nós mesmos, está incutido um bocado uma dificuldade de aceitar a admoestação. E depois também muitas vezes começamos a ter dificuldade em admoestar. Mas a Bíblia chama-nos precisamente a fazê-lo. Porquê? Porque alguém que me admoesta a mim, me chama a atenção, Agostinho, com amor, claro, devemos fazê-lo sempre com amor e com graça e com humildade. Agostinho, tem cuidado nesta área assim, olha que não é isto que a Bíblia diz, ou não deveria estar a praticar dessa maneira. Enfim, é um encorajar, um exortar para que nós possamos viver uma vida santa, uma vida que agrade e honra e glorifica a Deus, uma vida segundo a vontade de Deus. E este admoestar nós devemos praticar entre uns e outros. E é por isto que a igreja existe. Se eu estou numa igreja e nunca ninguém me chama a atenção de nada, se calhar não estou num bom lugar. Porquê? Porque então se eu estiver a cometer pecados, continuo a cometer pecados, está tudo bem. Por exemplo, eu posso estar amantizado com outra pessoa, com uma outra mulher, mas ninguém me diz nada porque querem ter-me com eles, terem-me lá, palmadinhas nas costas e tal. O Agostinho até pode ser um bom ofertante, ajuda as pessoas, é bom rapaz, e ninguém me diz nada. Portanto, e deve haver alguém que se aproxima de mim e diz, olha, a maneira como estás a viver não é boa. Isso, diante de Deus, estás a praticar algo que Deus abomina e estás a ir por mau caminho, a consequência disso vai ser desastrosa e estás a caminhar para a perdição. Ou seja, claro, fazê-lo em amor, mas isto é importante nós fazer e é desta maneira que nós nos ajudamos e exortamos-nos uns aos outros e crescemos espiritualmente. E isto hoje tem-se perdido muito, por vezes, na família e até na igreja. Hoje, às vezes, já há dificuldade em quase corrigir um filho, porque o filho pode ir fazer queixa, que o pai deu-lhe uma palmada no traseiro por ter feito asneira. Enfim, mas é algo que a Bíblia nos encoraja a fazer para o nosso próprio bem, não é? Ensinando-vos uns aos outros, admoestando-vos uns aos outros. É muito curioso que esta parte do ensinar-vos uns aos outros, houve um tempo em que eu ensinava o meu filho e pude ensinar-lhe muitas coisas. Hoje eu ensino-lhe às vezes algumas coisas, mas hoje muitas vezes ele ensina-me a mim. Porque na área espiritual ele estudou muito mais que eu e ele está a exercer já há 4 anos a tempo inteiro um trabalho pastoral, ou seja, ele está mergulhado na Bíblia todos os dias, todas as semanas, muitas horas no estudo da Escritura, e então hoje já há muitas coisas que por vezes ele me ensina a mim. E então cá está o uns aos outros, nós devemos estar dispostos a ouvir-nos uns aos outros. Mesmo um irmão que me diga alguma questão relativamente a um entendimento que eu possa ter feito incorreto, eu devo ter humildade de ouvir e ponderar. E ir depois analisar na Bíblia, fazer um estudo à Bíblia e depois poder dizer, epá, olha, tinhas razão. Ou então dizer, olha, provavelmente se vires mais isto e mais esta e mais aquela passagem, vais ver que aquilo que eu disse provavelmente está certo. Mas pronto, este uns aos outros é importante. Ok, vamos prosseguir já agora, Anabela. 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, acerca da vinda de Jesus e do arrebatamento. Isso. A passagem aqui é só um versículo, mas os outros versículos, por isso é que eu defendo que nós sempre que lemos, devemos ler sempre vários versículos para ter o contexto, mas o contexto dos outros versículos é que está a fazer referência à vinda de Jesus Cristo, ao arrebatamento. E então aqui foi dito por Paulo, a esta igreja dos Tessalonicenses, que eles se consolassem, se animassem uns aos outros com estas palavras que eram palavras acerca do arrebatamento, da vinda de Jesus Cristo, ou seja, tenham ânimo, tenham coragem, Jesus Cristo vem nos buscar, vem buscar a igreja, vai haver o arrebatamento, isto vai acontecer de nós ressuscitarmos, se estivermos mortos, se não estivermos mortos, vamos ser transformados e vamos ao encontro do Senhor nos ares. É o que lá faz referência em 1 Tessalonicenses no contexto desta referência. E então, porquê é que isto foi dito desta maneira? Porque aquela igreja naquela época estava a sofrer perseguição
Eles estavam a ser presos e a ser mortos. E então Paulo pôs a encorajar a que eles ficassem firmes, não desfalecessem da fé. Ele dizia-lhes: consolai-vos com estas palavras. Jesus Cristo está às portas. Nós iremos ressuscitar se morrermos e estaremos com Ele para sempre. Se entretanto Ele vier e estamos vivos, nós vamos ser arrebatados. Portanto, tenham consolo, tenham confiança. E era isto que Paulo, em todos os 4 ou 5 capítulos do livro de Tessalonicenses, em todos eles ele bate nesta tecla, porque é algo realmente muito importante para nós estarmos firmes em Deus e nas coisas de Deus, quando vêm as lutas, as tribulações, as adversidades, ou até mesmo a perseguição, a ponto de podermos ser mortos. Agora eu pedi o favor de ler a última. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso mesmo, amemos-nos uns aos outros. O que é isto, amar-nos uns aos outros? É o que lá está escrito, mas de uma forma mais profunda e mais clara, é dar a vida pelo próximo. Ou seja, o próximo está com necessidade e eu dou-lhe o socorro e eu ajudo naquela necessidade que ele tem. Se for preciso é um saco de alimentos, se for preciso eu cheguei a fazer isso, eu cheguei a emprestar o carro. Eu cheguei a emprestar um carro a um irmão durante quase 2 meses. E a uma outra irmã também que teve uma necessidade, também emprestei um carro. Portanto, nós socorrermos as pessoas nas suas necessidades. E é engraçado é que sempre Deus nos recompensa largamente muito mais. E temos um gozo e uma alegria quando o fazemos. Estamos a servir e estamos a cumprir a palavra de Deus, não é? Agora, eu pedia já agora a Anabela, se pode ir lendo por aqui abaixo. Recebermos uns aos outros, servir-nos uns aos outros pelo amor, levar as cargas uns dos outros, suportar-nos uns aos outros em amor, sujeitar-nos uns aos outros no temor de Deus, isto segundo a ordem por Deus instituída. Basta até aqui, basta até aqui. O restante é aquele texto que eu estava a dizer, Sim. que depois faz referência: vós maridos, sujeitai-vos a vossas mulheres, desculpem, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também. Ou seja, existe uma hierarquia, uma ordem, digamos, de sujeição, não é? Que nós devemos de aprender a respeitar para que vá bem a nossa vida. Mas vá, pode prosseguir agora aqui. Cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo e não atentar cada um para o que é propriamente seu. Mas aqui há uma coisa também interessante, que é: se eu, a nível de responsabilidade, porque isto não é autoridade sem responsabilidade, se eu, a nível de responsabilidade, sou chamado a ser responsável sobre a minha esposa e ela se sujeitar a mim, eu também, por outro lado, devo considerá-la ela como alguém superior a mim. Devo de a amar a ponto de dar a minha vida por ela e considerá-la como alguém superior a mim, que eu devo cuidar e estimar. Qual é a mulher que vai ter dificuldade em sujeitar a um marido assim? Qual é o empregado que tem dificuldade a sujeitar a um patrão assim? A um patrão que está disposto a dar a vida por ele, que cuida dele, que zela pela vida dele. E é este o comportamento que nós devemos ter: considerar os outros superiores a nós mesmos. Mesmo que a nossa posição seja, digamos, por exemplo, de chefe, diretor, patrão ou algo assim, nós devemos considerar o nosso subalterno como sendo alguém que é uma criatura de Deus, um amado de Deus, quem nós devemos amar e servir, e considerá-los como se fossem superiores a nós mesmos. Para quê? Para nós não agirmos como quer o posse mande e maltratarmos ninguém, mas tratarmos com amor, não é? Pode continuar? ensinar-vos e a demonstrar-nos uns aos outros. Isso. Consolar-nos uns aos outros com a palavra de Deus e as suas promessas. E por fim, Amar-nos uns aos outros. ao nível de Jesus, que é dar a vida uns pelos outros. Pode ler o que está aqui neste quadradinho azul, nesta bola? A igreja do lado de fora alcança os perdidos e do lado de dentro abraça os seus próprios membros. Exatamente.
Portanto, dentro da Igreja há um trabalho que se faz entre todos nós, tudo isto que acabamos de ver, admoestar, ensinar-nos, encorajar-nos, corrigir-nos, tudo isto é obra da Igreja, é o que acontece numa família, mas depois lá fora é de facto o braço para alcançar os que estão perdidos ainda, não é? Anunciar o reino de Deus, anunciar a graça e o amor de Deus. Esta prática, de facto, ela precisa de acontecer numa igreja. Se esta prática que nós acabamos aqui de ver não acontece numa igreja, então essa igreja não está a ser bíblica. E ela pode estar a ser uma boa associação, até um lugar muito simpático, com pessoas muito simpáticas, mas ela não está a ser bíblica e não está a cumprir o propósito dela. O propósito de se ensinarem uns aos outros, de se amarem, de se cuidarem, de se encorajarem, de se corrigirem e por aí fora, não é? Tudo isto que nós acabamos de ver. Isto é muito importante existir numa igreja onde nós estejamos participantes. Eu ia agora pedir a Patrícia Day se não se importava de ler agora este texto. Obrigado, Anabela. Nós precisamos uns dos outros para esta edificação. Aqui em cima, desculpe, aqui outra dimensão. Outra dimensão desta verdade é a comunidade. O corpo constrói-se a si mesmo no amor. Koinonia, conforme usado por João, significa vida em família. A vida do corpo é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e abarca o espectro completo das nossas atividades. Ao continuarmos a nossa vida de crentes, temos de servir-nos uns aos outros, encorajando-nos a santidade em todas as áreas. Nos primeiros séculos, os cristãos congregavam-se em igreja, sendo este um dos aspectos da sua vida em comum. A nossa vida como uma família na casa de Deus é essencial para a nossa ida para o mundo. Conforme já observamos, a natureza única desta vida em conjunto que nos faz sermos a luz do mundo. Então, ao irmos pelo mundo, a nossa necessidade uns dos outros torna-se uma questão de vida ou de morte. Necessitaremos, como nunca, do cuidado e apoio dos nossos irmãos e irmãs. Isso. Esta parte é importante, nós perceber, de facto, a igreja é fundamental, porque foi por isso que Cristo falou que formaria, que edificaria a sua igreja, não é? E é aqui que nós nos ajudamos, nos fortalecemos. Há muitas pessoas que são enviadas para vários países, há pessoas aqui em Portugal, inclusive, que são suportados por outras pessoas no estrangeiro. E aqui está uns aos outros, portanto, alguém está a suportar financeiramente e com orações, a suportar essas pessoas e a cuidar uns dos outros. Pode ler este texto que eu acrescentei, se faz favor. Nós precisamos uns dos outros para esta edificação no Espírito. A Igreja Unida tem um maior impacto numa comunidade e no mundo. No entanto, cada um de nós é sal e luz pela presença do Espírito Santo em nós, sem o qual estaríamos mortos espiritualmente. Precisamos uns dos outros, mas o imprescindível é o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Caso de crentes presos. Isso. Isto foi uma nota que eu acrescentei, porque, por exemplo, quando alguém está preso, está sozinho, não tem mais crentes com quem estar. Ele tem que contar só mesmo, unicamente com Deus, com o Espírito Santo, com a oração. Portanto, fundamental, prioritário sempre é a nossa intimidade com Deus e logo a seguir, a nível horizontal, nós devemos ter intimidade, um relacionamento acentuado, um relacionamento frequente com os irmãos como uma família, não é? E aí sim nós temos a Igreja de Jesus Cristo. Ora bem, nós temos o ponto 3 que iremos desenvolver a semana que vem, que é devo envolver-me na Igreja, e depois vai-nos falar de que maneira é que nos devemos de envolver, mas este ponto, dado o avançado da hora, nós não iremos tratar agora, iremos tratar a próxima semana. Eu ia perguntar, destes temas que nós acabamos de falar, destes vários assuntos, se algum de vós quer referir algum ponto que salientou, que falou consigo, epá, eu não pensava que isto fosse assim, eu não sei, tudo isto que nós hoje estivemos a estudar, eu gostava que livremente pudessem uma pessoa após outra comentar e dizer o que é que achou ou o que é que aprendeu mais deste estudo hoje.
quem quiser participar pode ligar o micro e falar. Eu acho que a Igreja é a razão da nossa existência, é o corpo de Cristo. Ou seja, se revela em nós de várias maneiras, mas acho que lá na Igreja se revela o homem nas suas capacidades, mas acho que a grande missão da Igreja é provar a existência de Jesus Cristo, o Espírito Santo, no sentido de maternidade. Sim, exatamente. A Igreja é o corpo de Cristo. É onde ele está presente, sim, senhor. Alguém mais quer comentar algum destes aspectos que se falaram hoje? Ele há coisas ali extremamente importantes, mesmo muito, muito importantes. Porque, por exemplo, se estiver numa igreja, como eu há bocadinho referi, que nunca ninguém me diz nada, nem me dá a oportunidade de eu servir, ou seja, é importante eu poder servir, seja no que for, nem que seja se for preciso a lavar o chão, ou a fazer visitas às pessoas no hospital ou na casa, ou assim. Se eu não tenho lugar para servir e também tampouco tenho um relacionamento próximo com as pessoas, onde tomamos a ceia juntos, onde até por vezes comemos juntos também e temos um relacionamento, digamos, com alguma intimidade. E nos ajudamos uns aos outros, encorajando, exortando-nos, encorajando-nos a aplicar na nossa vida a palavra de Deus, porque não me adianta eu ler a Bíblia de capa a capa 20 ou 30 ou 10 ou 40 vezes se eu não aplicá-la à minha vida. Mas é verdade que muitas vezes eu não consigo aplicar a palavra de Deus à minha vida sozinho. Eu preciso dos irmãos que me ajudam a aplicar e que me alertam e dizem assim, olha, já fizeste isto, olha, se tu fizeres desta maneira assim, assim, tu vais conseguir. E até estarmos a orar uns pelos outros para termos vitórias nessas áreas. Podemos pedir orações por uma questão de enfermidade, por uma questão de emprego, por uma questão de necessidade financeira, mas também pedir orações para vencer áreas de fraqueza, áreas em que nós estamos a lutar e que é uma guerra tremenda. Porquê? Quando estamos vários a orar para que um de nós vença aquela área de fraqueza, é muito mais fácil a pessoa vencer. E também podem-me dar orientações práticas de como também já venceram, não é? Alguém que tenha, por exemplo, a dificuldade com a mentira e que mente com frequência. Epá, isto é algo que está em mim, ainda não me consegui libertar disto. Outro pode dizer, epá, olha, sabes como é que eu tive vitória? Foi desta forma, assim, assim, assim. Quando cada vez que mentia, perdia perdão e dizia realmente o que é que estava lá, logo na hora. E eu fui-me habituando gradualmente a realmente deixar de mentir. Estou a dar um exemplo, não é? Este relacionamento entre irmãos que deveria de haver e que precisa de haver numa igreja é de facto ser igreja de Cristo. De outra forma, nós arriscamos a estar envolvidos numa bonita associação onde se juntam muitas pessoas, mas a gente quase nem as conhece. Acho que é uma família com um propósito, e esse propósito divino é Jesus Cristo. Portanto, todos os problemas, dificuldades, mas complementam-se uns aos outros, com fé e esperança. Acho que é muito importante. Exatamente. E que têm o propósito de crescerem na maturidade da fé, no conhecimento de Cristo e na aplicação nas nossas próprias vidas. E também temos o propósito de alcançar os que ainda não conhecem a Cristo, não é? Eu tenho aprendido ao longo dos anos que, de facto, quanto mais dou de mim, quanto mais eu abdico de querer ter o melhor para mim, mais Deus me dá, mais Deus me acrescenta. É uma coisa fantástica, mas Ele me surpreende. Quando eu dou lugar, digamos, a primazia a outras pessoas, mais Deus me tem surpreendido de uma maneira fantástica. Eu agora ia-vos pedir, só para nós agora gastarmos aqui só 5 minutinhos, a relembrar alguns versículos que nós temos sido desafiados a memorizar. Então, nós vamos aqui, versículos a memorizar. Eu vou pedir o favor do irmão José Manuel, se pode ler este primeiro, tem que ligar o micro, se faz favor. Perdoe, irmão Agostinho, eu gostava antes de ler que me permitisse um minuto para uma reflexão que eu gostava de fazer com os irmãos presentes nesta reunião. Sim, sim.
Sim, pode acerca dizer. acerca de sermos uma igreja em saída, ou participantes de uma igreja em saída. Sim. Eu gostava de falar acerca da honra, da alegria que nas visitas aos doentes, levando-lhes ou não o corpo de Cristo, mas a alegria que sinto no meu coração quando numa visita que estava programada para um quarto de hora, 20 minutos, e depois acaba por demorar uma hora, hora e meia, porque o doente, o acamado, não consegue desligar da minha visita. E depois é o familiar que traz a cadeira para eu me sentar e já não consigo sair. E falamos de tantas coisas, e eu, um desgraçado de um pecador, sinto que é uma honra para mim, é uma alegria enorme que eu não sei descrever. Só uma curiosidade. Quando me despeço aquele... E quando vem? Costuma de ter a oportunidade de fazer uma breve oração pelo doente? Costuma ter essa oportunidade? Costumo fazer. Sim. Ou antes, começo sempre por uma oração e termino sempre com uma oração pelo doente. Isso é muito gratificante, é muito gratificante. Eu já o fiz várias vezes e as pessoas que o têm feito é muito prazeroso, muito gratificante e é muito bom fazer. Isso é estar a fazer a obra de Deus. E antes desta pandemia, tive a felicidade de uma das minhas netas me querer acompanhar numa das visitas. E na visita seguinte, a dona Arminda perguntava-me sempre pela Leonor. Então a Leonor não veio hoje. A certeza que vinha comigo é que eu passei a fazer parte daquele doente. Eu passei a fazer parte da sua cura. Falar-lhe de Jesus, falar-lhe com calma, ouvi-lo, Claro. é para mim uma igreja em saída. Perdoem eu ter falado nisto, muito bem. É um bom gostava de dizer que de facto é uma alegria, uma honra muito grande quando termina esta situação. Perdoem. Isto é ser igreja, e o que acabou de fazer, no fundo, foi uma exortação ou encorajamento a que mais possamos de nós fazer o mesmo. E é um testemunho interessante. Mas pode então fazer então a leitura, e obrigado pelo testemunho também. Obrigado eu, e desculpem. Certeza da salvação. 1 de João, capítulo 5, versículos de 11 a 13. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Isso. Este é um dos versículos. 13. Obrigado. Este é um dos versículos que nos ajuda a termos firmes no nosso coração a certeza da nossa salvação. E agora eu pedia o Alexandre Aguiar, pode ler agora este, faz favor. Segundo, o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. São os frutos do Espírito que por aqui nós vemos também se estamos a ser sujeitos a Deus ou não, não é? Quem anda desta maneira, quem vive no Espírito, quem anda no amor, na longanimidade, no gozo, na paz, na alegria, quem anda nestes frutos do Espírito está a cumprir naturalmente toda a lei. Isto é muito, muito interessante. Cumpre toda a lei e os profetas, não é? Agora,
Esta aqui pediu o favor da Anabela Neves. O adversário. 1 Pedro 5:8-9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5:8-9. Obrigado. Aqui um alerta para sermos sóbrios e vigiarmos. E temos que, de facto, ter esta postura de resistir firmes na fé contra as ciladas do inimigo. Agora temos aqui outra passagem que eu pedi o favor da Patrícia Dai, se pode ler. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Amém. Aqui nos alerta para o facto de que as tentações que sofremos, na generalidade, elas são humanas, ou seja, o diabo tenta-nos com coisas humanas. A nossa própria carnalidade também nos leva a fazer aquilo que não devemos, mas Deus dá-nos sempre a oportunidade de nós escapar a essa tentação. Depende se nós tomamos a escolha certa ou não, não é? Mas é muito importante termos este conhecimento também. Temos aqui mais uma passagem, pedia o Rudy, se pode ler, Rudy, tem que ligar o micro, se faz favor. Sim, irmão. A sua chamada como cidadão envolvido. Coríntios 7:24, irmãos, cada fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Coríntios 7:24. Sim, obrigado. Esta palavra nos mostra que o facto de nós sermos resgatados para a salvação, não temos que largar tudo agora e irmos todos estar a tempo inteiro na igreja ou trabalhar numa área pastoral ou algo assim, mas que mesmo naquele lugar onde nós estamos a trabalhar, nós devemos ser uma influência nas pessoas ao nosso redor, não é? Sermos sal e luz nessas vidas que nos rodeiam. Temos aqui outra passagem. José Manuel pode ler, se faz favor. Perdão. 6. Falando aos outros sobre Cristo. 1 de Pedro 3, 15-16. Antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Muito obrigado. Agora ia pedir o favor de Alexandre Aguiar, se pode ler esta aqui. A palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16-17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16-17. Isso. Esta aqui nos dá a clareza de que a Escritura, de por si própria, ela é poderosa, não é? Ela tem poder, ela é inspirada de Deus. E é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Redarguir significa convencer. A Escritura convence melhor qualquer pecador do que nós. Por muito que nós falemos ideias nossas, quando nós falamos a palavra de Deus, a Escritura ela tem realmente esta capacidade de convencer. E por isso ela tem este poder e ela é boa para nos corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Agora temos esta passagem de Filipenses, pediu o favor da Anabela Neves.
A certeza da oração respondida. Filipenses 4, 6, 7. Não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Esta passagem é muito importante, porque muitas são as vezes em que nós passamos momentos de ansiedade, de aflição, de preocupação, e nós devemos ter esta atitude de, em vez de ficarmos ansiosos, diante de Deus, nós nos derramar e lançar sobre Ele a nossa ansiedade, orando, clamando, colocando no altar de Deus e depois descansar nele, pela oração e súplicas, com ações de graças. E agradecendo, porque tudo está na mão dele e ele é poderoso para mudar as circunstâncias e cuidar daquilo que for necessário, né? E a paz de Deus excede todo o entendimento, guardará os corações e os sentimentos em Cristo Jesus. Isto é tremendo porque nós, orando com frequência, normalmente nós ficamos em paz. Nós encontramos tranquilidade e descanso, porque Deus nos dá este descanso, esta tranquilidade. E a pedir agora ao Rudy, por favor, se pode ainda ler esta também. O Rudy hoje ainda leu pouco. Irmão. Cristo é a igreja. Colosenses 1 ao 18. E ele, Cristo, e a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1 a 18. Muito obrigado. Nós aqui vemos aquilo que ainda hoje estivemos a estudar, não é? Que Cristo, ele é a cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja. Se alguém não tiver o meu contacto é este, o telefone e o e-mail também. Se alguém não tiver, pode depois tomar nota. E vamos, temos já passado o nosso tempo. Nós também hoje começamos mais tarde, começamos 10 minutos atrasados, de maneira que acabamos também 10 minutos um bocadinho mais atrasados, e vamos agora terminar com uma breve oração que eu vou fazer. Senhor, muito obrigado por este tempo de estudo bíblico, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela nos mostra as verdades que nós precisamos de aprender e aplicar à nossa vida. Senhor, nós temos entendido e percebido, Senhor, que ser igreja é muito mais que aquilo que muitas vezes nós estamos a viver. É verdade. E nós temos aprendido, Senhor, que nós temos que realmente ter um relacionamento próximo com os nossos irmãos, uma aproximação, uma interajuda, uma disponibilidade de ajudar, de encorajar, de nos ensinar uns aos outros, de nos amar, de servir, de suportar, enfim. E também temos aprendido, Senhor, que também temos a chamada para podermos anunciar a outros que ainda não te conheçam o teu reino, a tua salvação, o teu amor, o teu perdão, a tua graça, Senhor, sobre as suas vidas, Pai. Senhor, dá-nos poder, dá-nos capacidade, inclina os nossos corações, as nossas vidas, a aplicar na nossa vida este ensino, a praticá-lo, Pai, e a vivê-lo em cada dia da nossa vida, Pai. Que nós possamos ser sal e luz, influenciar as vidas lá fora com o Evangelho de Cristo, com a nossa própria vida, sendo exemplo, e que também, Senhor, na igreja nós possamos ter esta prática que temos acabado, Senhor, de estudar, Pai. Nós te agradecemos. Pai, oramos para que, Senhor, tu fortaleças a cada um dos teus servos aqui presentes neste estudo, Pai, que abençoes as suas vidas com a tua paz, com a tua graça, com o teu poder, com a tua virtude, Senhor, com a tua presença. Abençoa, Senhor, esta noite de repouso e descanso, Pai. Capacita-nos também a todos nós, Senhor, de sermos capazes de buscar a tua face mais intensamente, devemos estar diante de ti mais tempo, Pai, buscar da tua face, da tua palavra, ouvir a tua voz mais tempo e, Senhor, receber de ti o poder para aplicar e praticar nas nossas vidas os teus ensinos, Pai.
Senhor, nós confiamos e esperamos em Ti e te damos a Ti toda a glória porque só Te pertence. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Dios sabe. E, portanto, como nós falamos, iremos ver no próximo estudo, a parte 3, devo envolver-me na igreja? E a parte 4, como posso desenvolver-me na igreja? Uma boa noite e até ao próximo estudo, se Deus quiser. Boa noite, obrigado.